Respirando no saco de pão é uma das frases que eu mais uso quando eu vou descrever essa minha tentativa de manter as emoções sob controle toda vez que eu entro numa montanha-russa de um novo relacionamento, um novo trabalho ou algum desafio da vida. Pra gente não surtar e não se perder na própria angústia, ansiedade e fatalismo, a gente tenta cada vez mais manter as emoções sob controle. Mas talvez seja exatamente essa ideia de controle que esteja nos desequilibrando. O que seria exatamente ter equilíbrio emocional? Eu sinto que ainda existe um imaginário de uma construção quase que de um estado de Buda, sabe? Assim, inabalável. Pronto. Aí, cheguei no equilíbrio emocional, não vou me afetar por uma mensagem que foi visualizada há dias e não foi respondida, não vou me afetar por um tratamento de silêncio depois de uma conversa difícil, como se existisse esse ponto estático de equilíbrio. Quando eu penso que o próprio fluxo da vida e o equilíbrio talvez tenham mais a ver com um andar de bicicleta, que ele se faz no equilíbrio por ser uma sequência de desequilíbrios. Assim, talvez ter equilíbrio emocional, mais do que ter controle sobre as emoções, possa ser um convite para ter contato com as emoções, entendimento e percepção sobre as emoções. Porque aí a gente pode talvez sair de rotas únicas e fatalistas. Mas como é que a gente entende melhor e chega a esse equilíbrio? Ou caminha por esse equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio? Para entender um pouco mais sobre essa jornada possível, não só rumo a amores possíveis, mas também rumo a um equilíbrio possível, eu tenho muita honra de trazer ao podcast Amores Possíveis Marcelo Maia, instrutor de Mindfulness, psicólogo em formação, mestre, primo, amigo querido. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo. Honra minha, meu amor. Má, queria começar te perguntando o que é equilíbrio emocional? Então, achei bem legal o que você falou no começo, né? E outro dia eu estava até fazendo um curso e uma das pessoas falou assim, porque eu quero ter coragem e não ter medo nunca mais. E eu entendo que o equilíbrio, ele depende de você poder aceitar as suas emoções, né? Então, quando a gente fala em equilíbrio, eu acho que é uma medida em que você consegue entender como as emoções te impactam e a partir dessa autopercepção você poder escolher não ser reativo às suas emoções. Perfeito. Porque eu sinto que ainda tem essa ideia quando você fala que o cara diz não ter medo, parece que a gente ainda tem um ideal de que o equilíbrio emocional é a contenção. Sim. Então, vou conter o medo, vou conter a raiva, vou conter a insegurança. E aí, quando a gente contém tudo isso, a gente implode, porque a gente fica negando tudo isso que está acontecendo internamente, achando que uma hora vai sair pelos poros e que as pessoas vão perceber. E aí a gente faz um esforço enorme para fazer com que isso passe, ao invés de parar e se permitir sentir. Sentir o medo, sentir a raiva, sentir ansiedade. Qual que é essa diferença da gente olhar e aprender a manejar do querer controlar ou conter? Então, acho que na nossa sociedade algumas emoções são praticamente proibidas. Então você não pode ter raiva, não pode ter inveja, não pode ser ansioso. Só que a gente está na era da ansiedade, né? A gente até tem uma brincadeira triste que é, se você está vivo no planeta Terra em 2024 e não está ansioso, alguma coisa está errada. Tipo, você está alienado, porque não está muito fácil mesmo. Está todo mundo ansioso, mas a questão é como as coisas nos impactam. E tem um conceito que a gente trabalha muito nos cursos de Mindfulness, que é a percepção de que a gente hoje em dia vive num piloto automático. Então, a gente virou fazedores de funções. A gente acorda de manhã e já tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, a gente vive sem parar quieto, sem se escutar. Tem um psicólogo americano chamado Paul Ekman, e ele desenvolveu um curso de equilíbrio emocional. E ele fala que para você ter um equilíbrio das emoções, você tem que ter 4 equilíbrios, que é o equilíbrio de atenção,
que é como você percebe as coisas, o equilíbrio de cognição, que é como você entende as coisas, que muitas vezes a gente entende também em cima de algo que a gente está de preconceitos, né? Não entende como a coisa vinha, a gente entende carregado de desejos. E traumas, né? E traumas, exatamente. O equilíbrio de conação, que é você ter um desejo, né, uma meta, como se fosse um sentido, e o equilíbrio afetivo. Esse psicólogo, ele desenvolveu o Atlas das Emoções. E ele fala uma coisa muito legal, que quando a gente é impactado por um gatilho de emoção, sem perceber, a gente fica muito mais vulnerável a esse gatilho e muito mais reativo. E a gente é impactado o tempo inteiro, né? Às vezes você leu um jornal, ou alguém não respondeu uma mensagem, ou veio uma mensagem que você entende de uma forma, o tempo inteiro a gente está sendo impactado por coisas que despertam emoções. Se a gente não percebe, além da gente ficar mais reativo, demora mais pra gente. Então, sabe quando você tá mal-humorado e não sabe por quê? E aí, de repente, você sai dando patada e as pessoas, o que aconteceu? Falando, não sei. E eu sinto que a gente tá vivendo exatamente nesse tempo de efeito dominó. Então, assim, você recebeu uma mensagem, não percebeu que foi por isso, aí você dá patada no cara que tá dividindo o aparelho da academia com você, que vai dar patada no estagiário dele, que vai dar patada na namorada, e assim vai, né? Exatamente. Só que quando a gente para perceber, né, e a partir de um treinamento de atenção e de autopercepção, quando a gente consegue perceber como as emoções nos impactam e como a gente impacta o mundo, a gente tem muito mais chance de escolher não ser reativo. Óbvio que não significa que a gente vai virar o Dalai Lama da noite para o dia, mas conforme a gente vai trazendo mais consciência, cada vez mais a gente vai podendo responder diferente. Mas o responder diferente não é não sentir, né? Porque eu fico vendo que as pessoas acham que elas não vão ter o primeiro impulso do querer chorar muito ou querer ligar e xingar. Talvez esse impulso venha, mas eu conscientemente escolho outro caminho, né? Eu sempre trago um exemplo daquele filme Uma Mente Brilhante, que o personagem principal é esquizofrênico e ele não percebe que ele é esquizofrênico até o meio do filme. E ele vê um amigo imaginário com a filha, até que falam pra ele que isso faz parte da esquizofrenia dele. Ele fala pra esses dois, eu preciso parar de falar com vocês, preciso parar de conversar com vocês. E aí no final do filme ele já tá bem velhinho, ele tá andando pelo campus com a esposa dele, a mulher fala, você parou de ver eles? E daí ele olha pro lado e ele fala, não, mas eu decidi ignorar. E acho que talvez parte do equilíbrio seja, a gente vai ter rotas que são as nossas primeiras rotas, né? Eu vou me sentir a vítima, ou eu vou ter muitos ciúmes, ou eu vou ter raiva. Não é esperar esse caminho deixar de aparecer, mas é conscientemente ir para outro. Como treinar isso? Então, acho que a gente tem que primeiro se conhecer, né? E se percebendo a cada momento. Então, eu tenho um gatilho que é horrível, que é assim, eu sou muito ruim de crítica. Só que com o tempo eu fui percebendo isso, eu percebi que sempre que alguém fala algo sobre um trabalho meu, minha primeira reação é sempre não. Com o tempo eu fui percebendo, então hoje em dia alguém fala algo, eu respiro e falo, vou pensar um pouquinho no que você disse, já te respondo, entendeu? Então, eu dou um tempo e, obviamente, depois que eu penso, nem sempre é não, né? Porque a gente erra, né? A gente tem que também, no meu caso, eu não consigo me permitir errar. Então, tenho uma coisa de humildade que eu tenho que trabalhar mesmo. É horrível a gente perceber que a gente tem que trabalhar a humildade, que a gente tem que trabalhar questões como essa, né? Você fala assim, nossa, mas eu sou orgulhoso. O meu orgulho, na verdade, encobre o quê? Provavelmente uma falta de autoestima, e é horrível a gente perceber isso. Mas, no fundo, eu até brinco, né, que eu acho que hoje em dia todo mundo tem um pouco de problema de autoestima, né? Porque Total. a gente tem tantas metas impossíveis para serem cumpridas
que é impossível, né? Então a gente fica sempre se enquadrando num modelo que não existe. Então, quando a gente aceita, né? Quando a gente se permite, e você fala muito nisso no canal, né? Da gente poder mostrar uma vulnerabilidade, né? Então, eu poder entender que eu não sou perfeito e que eu tenho que trabalhar várias coisas. A partir do momento que a gente se aceita, a gente pode passar a trabalhar as coisas que a gente quer transformar. Óbvio que não é tão fácil, mas é um trabalho de percepção, né? E de não julgamento, porque uma coisa que eu percebo muito, eu vejo nas minhas alunas e agora na clínica, é sempre um pedido de validação ou autorização do sentir. Então, eu deveria ou não deveria ter ficado com ciúmes, porque o meu namorado ficou até 2 horas da manhã no happy hour com a sócia, que é uma mulher linda. Eu deveria ou não deveria ter ficado chateada porque o cara não me convidou para ir para a festa da família dele no interior. E se a gente fica no deveria ou não deveria, eu nem dou espaço para essa emoção vir e para eu poder falar, putz, eu sou uma pessoa que me incomoda quando acontece esse tipo de coisa, né? Não, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se perceber também, você vai poder perceber isso e muitas vezes você vai perceber, putz, mas isso me incomoda, faz sentido eu botar em pauta, ou isso me incomoda, mas é uma coisa minha. Então eu posso perceber, realmente não adianta, eu me permitir, eu sentir ciúmes do meu marido. Mas eu posso perceber também que esse ciúme foi uma ilusão que eu criei, que não tem nada com a sócia dele. Isso é muito interessante. Como a gente perceber que muitas vezes a emoção que a gente está sentindo vem acionada não pela situação que está acontecendo, mas por conta ou de um eco de uma dor minha do passado ou de uma crença já pré-estabelecida. Porque às vezes a gente vai nessa trilha e você fala, peraí, mas de concreto não aconteceu nada. Só aconteceu, sei lá, que a pessoa não te chamou para sair esse fim de semana. Mas você já tá, isso significa que a história acabou, que tá dando tudo errado, que mais uma vez eu vou ser largada. E aí você fala, pera, isso é meu olhar fatalista? Isso é minha criança ferida? Como a gente pode fazer? É difícil, né? Porque não adianta, a gente traz as nossas bagagens, mas tem uma atitude do mindfulness que a gente já falou até nas outras conversas que a gente teve aqui, que a gente fala que é o olhar de iniciante, né? O olhar de criança, que é você poder perceber as coisas como se você nunca tivesse vivido aquilo antes, né? Então, é a gente começar a perceber que a gente traz essa bagagem, mas que não necessariamente as coisas vão se repetir. E, gente, acho que a qualquer momento a gente pode trazer isso para outra pessoa também, né? Falar assim, olha, eu senti isso, o que você acha? Também tem uma coisa que a gente fica muito se armando, né? De assim, eu não posso deixar que ele perceba tal coisa. A gente sente também, né? É como se dividir os sentimentos fosse afastar o outro ao invés de aproximar, né? Exatamente. E tem uma outra ferramenta, né? Você até fez o curso do CEB, que é o Cultivating Emotional Balance. Eu lembro que uma vez eu fiz um workshop sobre isso e eles falavam do mapa dos acontecimentos. Uhum. E que daí a gente tinha que prestar atenção a isso, nos gatilhos, na emoção, na reação e pensar qual era a história por trás dessa ação. Pra gente... Como é que é isso? Queria pedir para você explicar um pouco. Eu acho que esse mapa das emoções é um pouco baseado na terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental acredita que tudo que acontece com a gente desperta uma frase automática, que está ligada a uma crença nuclear que está ligado com construções de reforçamentos antigos e a forma como você entende as coisas. Então, acho que a ideia é que quando você percebe essas questões repetitivas, você possa perceber quais são essas frases repetitivas e essa crença nuclear que está envolvida, para você poder entender de onde que vem
autopercepção, né? Esse entendimento. Acho que daí vale pensar sempre nesses sempres e nuncas. Isso sempre acontece comigo, eu nunca sou escolhida, nunca dá certo. Que tem a ver com uma crença nuclear, né? E quando a gente está se desequilibrando por essas ameaças projetadas, você acha que dá pra gente perceber isso? Porque eu sinto que isso, uma coisa é a pessoa sofrer porque o namoro terminou. A outra coisa é a pessoa sofrer porque ela tá 2 dias sem falar com alguém e ela já tá antevendo o fim do namoro. Que é uma coisa que quase que a gente inventa isso na nossa cabeça. E eu tenho visto muito também, de novo, na clínica, uma coisa do eu já arquivei. Chega, eu já vi que isso vai desandar, então eu não vou nem ficar pra ver o fim, sabe? Assim, eu já tô o prédio tá bambeando, eu não vou ficar aqui pra ver isso desmoronar. Então você já prevê essa morte anunciada e talvez ela nem fosse. Você vive um luto de um negócio e foi só uma projeção fatalista. Sim. Difícil, Carol. Agora você me pegou. Acho que a autopercepção é o melhor caminho para a gente entender quando a gente está projetando também. Mas acho que principalmente uma conversa franca. É difícil porque assim, a gente sempre fica se segurando, porque eu não quero mostrar. E eu sei que é fácil falar, mas aqui em começo de relação sempre tem essa coisa do joguinho, né? Eu sou péssimo para isso, porque eu sempre abro tudo. E aí sempre quando dá errado as pessoas falam, você deu errado porque abriu tudo. Mas a minha teoria é sempre assim, pelo menos antecipou. Se não era para ser, não era para ser. E para mim todas as vezes que era para ser, mesmo eu abrindo tudo, foi, entendeu? Então eu sempre acho que conversas abertas são boas, porque é também para as pessoas entenderem claramente o que está acontecendo, para parar de projetar, né? Olha, o que você está sentindo, né? Me ajuda a entender. E você falou no começo da entrevista que tem essas emoções que são proibidas, né? Então a raiva, o medo, ciúmes. Como é que a gente pode lidar com elas com mais autocompaixão e menos culpa? Boa pergunta. Existe uma atitude do Mindfulness que eu amo, que é a aceitação. A gente já falou sobre ela hoje. Acho que a primeira coisa é a gente aceitar que a gente às vezes tem raiva. Aceitar que às vezes tem medo. E muitas vezes a raiva, o medo, elas são emoções que estão nos alertando coisas. Né? Então, o medo me faz ficar esperto, me faz, estudar mais para a prova, me faz me preparar para uma entrevista, quando eu fico nervoso. Então as emoções elas não são necessariamente do mal, né? Essa visão dualista, o Mindfulness tenta fugir um pouco, né? Isso é bom, isso é ruim. Nada é só bom ou só ruim. Então também entender o que essa emoção está me dizendo, né? Eu estou com medo. Por que será que eu estou com medo? Eu estou ansioso. O que ela tem para me dizer? Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa da aceitação é entender que eu não vou estar controlando tudo o tempo inteiro, né? Então, o Freud ele fala muito disso, né? Que a gente vive atrás de pulsões de vida, e elas nunca se resolvem, porque quando eu alcanço uma coisa, eu quero outra. Quando eu alcanço outra coisa, eu quero outra. Então, é como se a gente fosse viciado em prazeres. A gente busca pequenos prazeres o tempo inteiro. Só que a vida não existe essa vida só de prazeres. Que é essa propaganda de margarina. Não existe. A nossa vida é feita de altos e baixos. E tem vezes que a gente vai estar triste. E faz parte. Tem vezes que eu vou estar com raiva. É muito maluco porque a gente busca os momentos prazerosos. Só que esses momentos que a gente considera ruins, muitas vezes nos ensinam muito mais sobre nós mesmos do que vários momentos prazerosos. Então, quando a gente pode aprender com os momentos desafiadores, eles não são mais momentos ruins, eles são aprendizados. Né? São os momentos que a gente mais amadurece, né? São os tombos. Então,
aceitar que nem sempre eu vou controlar tudo. Aceitar que eu não vou estar vivendo momentos de prazeres o tempo inteiro. E que às vezes eu vou estar triste. Tudo bem. Porque acho que o nosso grande medo é ser sugado, quase como se estivesse numa areia movediça e essa tristeza não vai acabar nunca e eu vou ficar ali, né? Porque eu vejo que principalmente nessas emoções proibidas, a gente entra num modo de eu preciso resolver, que é parar de sentir. Então, assim, como eu faço para parar de sentir? E aí a gente tá vivendo numa sociedade também muito escapista, né? Então eu vou voltar pro aplicativo e começar a falar com 8 pessoas ao mesmo tempo. Outro dia até fiz um vídeo, uma coluna na rádio sobre compulsão. Acho que esses excessos, né? Seja eu vou correr e a gente corre agora ultramaratonas, a compulsão da comida, do álcool, do jogo, é um excesso para tamponar essa falta. Como parar de querer resolver, não resolver o medo, né? Até na entrevista, eu entrevistei a Sandra Teschner e ela estava falando que quando a gente chora, as pessoas falam, não, mas não chora, né? Não precisa ficar com medo. Quando a gente tem medo, não, mas não precisa ficar com medo. Ao invés de sinta o seu medo. Como é que a gente pode sair desse lugar do resolver ou tamponar com os excessos e só sentir? Sentir. Eu acho que a gente tem que se permitir momentos de desconforto. Eu tenho um aluno que a gente trabalha isso e é um cara que tem questão com o uso de substância porque a vida inteira ele nunca se permitiu sentir nada desconfortável. Então, sei lá, ele fica com medo, bebe. Ele está ansioso, toma um comprimido. Então, nunca ele se permitiu. Chegou um momento da vida que aquilo estava fazendo muito mal para ele. E o nosso trabalho é o tempo inteiro se permitir sentir, se permitir sentir. Então, a esposa dele ia operar. Ele estava com medo, óbvio que ele estava com medo. Se ele não tivesse medo, é isso. Que mundo você vive, né? Ele estaria louco, né? Não gosto de falar isso, mas ele não faria sentido ele não estar com medo. Tem uma aluna minha que era assim, ela deixando de ser freelancer para ser... Não, deixando um trabalho fixo para ser freelancer. Tô morrendo de medo. Vou meditar para não ter medo. Não dá. Você tem que ter medo. É o medo que vai te movimentar agora, né? Então se permitir desconfortos. E tudo passa, né? A gente não se permite buracos. E quando a gente está num buraco, muitas vezes a gente é tão viciado nesses pequenos prazeres que às vezes eu acordo um dia triste, eu falo, nossa, estou deprimido. Várias vezes tem amigos meus que falam assim, nossa, Mai, eu estou deprimido. Eu falei, será que você não está triste só? E a gente vai patologizando. Outro dia eu também levei pra minha terapia. Eu falei, nossa, tava triste, daí tive uma crise de compulsão, comi um pote de pasta de amêndoa. Ela falou, não é isso não foi crise de compulsão, isso foi larica de bêbada. Tipo, essa é outra coisa. É só assim, você tava com vontade de comer um doce porque talvez você bebeu mais vinho do que o normal e você não tinha jantado antes. É isso. É um outro lugar, né? Mas a gente já tá incomodado e aí a gente também intensifica as cores de Almodóvar e se culpa, né? E tem essa coisa de patologizar tudo, né? Uma vez tinha uma aluna minha que ela tinha medo de cachorro. E ela, toda vez que chegava um cachorro, ela ficava em pânico. Depois que ela começou a meditar, na cabeça dela ia parar o medo. E um dia ela veio falar comigo, falou assim, Maia, não tá adiantando. Eu falei assim, você tem medo de cachorro. Toda vez que o cachorro chegar perto de você, você vai ter medo. Só que você tem que entender que esse medo é uma ilusão. O cachorro não vai te atacar. A partir do momento que ela aceitou que ela tinha medo, ela pôde começar a conviver com cachorros, né? E isso, sei lá, no comportamental, é uma maneira também de você ir trocando esse reforçamento, você acabar, né, com o medo a partir de conviver com o cachorro. Então, conforme ela foi convivendo com cachorros e percebendo que ela não ia ser atacada, esse medo naturalmente foi diminuindo. Mas, no primeiro momento, ela teve que aceitar que ela tinha medo e entender que aquilo era uma ilusão naquele momento. Muitas vezes o medo está nos avisando algo, né? Então, que
sei lá, tenho medo de sair no escuro à noite. Tá certo, você tem que ficar esperto mesmo, em algumas ocasiões. E você acha que a gente poderia exercitar isso também com o ciúme ou a insegurança? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que ficam incomodadas. Putz, eu sou insegura ou eu sou carente e por isso eu estrago tudo das relações. Talvez falar, tá bom, eu sou insegura mesmo. E daí isso vai me ajudar a entender por que a mensagem visualizada e não respondida tá mexendo comigo, por que a estagiária bonita mexe comigo. Ah, isso é sobre mim, não é sobre o desejo do outro. Super. Que é um pouco da gente poder abraçar o nosso caos, ao invés de querer sair dessas emoções negativas, né? Acolher elas. Muitas vezes as pessoas nos falam coisa e não é muito sobre o que a pessoa falou, é sobre o que a gente escutou, né? Então, o que é meu disso, né? O que eu tô criando disso? E a gente cria o tempo inteiro, né? E acho que essa questão de se perceber, né? Perceber que a gente tem essas questões é uma forma também da gente transformar. Porque conforme a gente vai entendendo que algumas coisas nos impactam, a gente vai poder o tempo inteiro questionar isso, sabe? Essa coisa dessa crença limitante. Conforme eu vou questionando essa crença, eu vejo que aquilo não é verdade, né? Eu não sou... eu tenho uma crença de que nem sempre eu sou o suficiente. Nunca, né? Quer dizer, conforme eu vou questionando, eu vou entendendo que várias vezes eu sou muito mais do que o suficiente, né? Mas eu só posso questionar isso se eu olhar de frente, né? Entender como eu reajo e acolher com gentileza, né? A gente fala muito disso o tempo inteiro. Se acolher com gentileza e não ficar tipo, nossa, eu sou uma insegura, eu sou não sei o quê, eu estraguei tudo. Gente, muitas vezes a gente só está antecipando o que não era para ser mesmo, entendeu? E assim... E o que você acha que acontece quando a gente está tomado pelo medo e pela ansiedade, que eu vejo que são emoções muito comuns, e como isso está afetando as nossas relações afetivas? Cada um reage de uma forma, né? Então é bem importante a gente entender como eu reajo a isso. Aí vou dar um exemplo. Uma vez a Carol já sabe, mas eu sempre nadei a vida inteira, mas eu nunca competi. Só que depois de velho eu resolvi competir, competições master. E um dia eu estava numa competição master com aquela sensação, medo, né? Meio assim, nossa, que horrível esse sentimento, meio paralisado. E a minha técnica de natação, que nadou a vida inteira, sempre foi esportista, chegou na competição e ela falou assim, gente, que delícia essa sensação! Eu comecei a perceber que a mesma emoção que me paralisava era a emoção que motivava ela. Que era o mesmo medo. O medo que motivou ela a vida inteira, naquele momento estava me paralisando. Então acho que volta para o mesmo papo. A gente tem que entender como cada emoção nos impacta, né? Então assim, o medo me paralisa. Como que eu vou reagir a isso, né? Voltando para a natação, eu nado muito no mar. Toda vez que eu nado eu tenho medo. Só que para mim é muito importante eu conseguir nadar com medo. Provavelmente eu nunca vou deixar de ter medo, mas é importante para mim nadar com medo, conseguir nadar e não se paralisar. Mas às vezes o medo me paralisa, então essa questão, por que está me paralisando, né? Será que realmente em São Sebastião vai surgir um tubarão lá de baixo para me engolir ou um tsunami? Provavelmente não, né? Racionalmente, esse medo é meio bobo, mas a gente não racionaliza as emoções, né? Então, acho que a primeira coisa é perceber como as coisas nos impactam. E a partir dessa percepção, eu vou escolher, muitas vezes, responder de outras formas. E, se o medo está te paralisando, experimenta ir mesmo com medo. Ao invés de esperar parar de ter medo para ir. Exatamente. A gente não vai parar de ter medo.
O medo é bom, gente. O medo faz a gente se preparar para as coisas. O medo faz a gente ficar esperto. O medo não é ruim o tempo inteiro. O medo é também uma ferramenta que fez a gente sobreviver, né? Mas é muito louco, né? Uma coisa que me veio na cabeça. Quando a gente morava na floresta, todas essas emoções nos preparavam para fugir do leão. Sim. No Brasil não tem leão, para fugir da onça. Hoje em dia, o nosso corpo reage da mesma forma, né? Com adrenalina, o cortisol nas alturas. Só que as nossas necessidades são outras, né? E a gente sai reagindo como se a gente fosse fugir de uma onça. E na verdade que a gente precisa parar e respirar. Eu estava estudando um pouco sobre estresse pós-traumático e tem algumas pesquisas que mostram que o nosso corpo fica viciado nesse cortisol alto, na liberação de tensão. Então é quase como se a gente seguisse buscando estímulos que fossem gerar esses estados na gente. E aí a gente tá vendo onças e leões onde não existe, um pouco para ter esse vício químico dentro da gente mesmo, do estresse. Que parece contraintuitivo, porque você fala, meu Deus do céu, eu tô me sentindo um lixo, mas é porque a gente tá viciado no sofrimento. Como é que a gente poderia fazer para se desviciar dessas emoções ruins, que eu vejo principalmente nas relações amorosas, vem esse lugar do fatalismo e de vai dar tudo errado? Então, pro comportamental, né, se você está repetindo um comportamento, mesmo que ele seja um comportamento ruim, algo está te reforçando esse comportamento, que pode ser uma fuga de algo ou alguma coisa que está reforçando o tempo inteiro. Acho que a ideia é você também poder entender o que está reforçando esse comportamento. Mas tem uma coisa que eu estava pensando agora, que assim, a nossa tendência também é colocar tudo muito na mente, querer explicar tudo racionalmente. Muitas coisas não têm explicação, né? E quando a gente começa, né, a gente vira cabeção, a gente fica com pensamentos ruminantes, na verdade, isso só vai potencializando, né? Uma ferramenta super boa para a gente trabalhar nesses momentos é trazer também a percepção para o corpo. Então, perceber, nossa, como que isso impacta o corpo? Eu sinto uma dor assim, eu estou sentindo uma dor na barriga, estou sentindo o meu peito pesado. Respira um pouco no corpo, né? Se percebe um pouco mais e tira um pouco dessa intelectualização, né? E traz mais para uma percepção mesmo do sentimento. Perfeito. E a importância da gente compartilhar com os outros? Porque eu vejo que muitas vezes a gente quer esconder, ou a gente tem vergonha de falar. Falar é uma forma importante também da gente elaborar e digerir as nossas emoções? Eu acho que sim. Tudo depende da pessoa, né? Acho que cada um reage de um jeito sempre, assim. Tem pessoas que são mais introspectivas e que aí vão precisar do momento delas, com elas mesmas, tranquilas. E tem pessoas que vão querer compartilhar. Nós somos do compartilhar. Eu amo trabalhar em grupo porque tem uma coisa muito legal do grupo que você começa a perceber que aquilo não é só seu. Então a gente tem uma tendência a achar que a gente é muito, eu ia falar muito especial, mas assim, nossa, eu tô muito louco, eu tô muito ansioso, eu tô muito... E aí quando você chega no grupo, você começa a perceber que tá todo mundo muito louco, tá todo mundo meio ansioso. Então você despersonifica a coisa. Você se tira desse lugar de, nossa, um doente, né, alguma coisa patológica, e traz para uma percepção de que essas coisas acontecem com todo mundo, né? E todo mundo tem que lidar com elas. Então, acho que essa questão de você poder compartilhar, para quem é do compartilhar, também é uma forma de você perceber que muitas vezes nem é tudo aquilo, ou que às vezes é, né? Porque a gente também ama se descredibilizar, né? Então assim, é aquela coisa que você falou, eu tô sentindo isso, mas é porque eu sou insegura. Muitas vezes você tem razão também, né? Não é sempre que a gente tá lá conectado com os nossos traumas,
muitas vezes a nossa intuição está nos dizendo algo que é verdadeiro, né? E que vale a pena escutar. Eu amo compartilhar. Mas tem um lugar do compartilhar, né? A gente conversa muito sobre isso, que é da gente pedir colo para quem é bom de colo. Porque acho que no compartilhar também tem um risco de você dividir com uma pessoa que vai te menosprezar. E eu tenho visto isso muito em clínica também, de maridos que falam, você tá exagerando, você é chiliquenta, você é muito carente. Então você já tá num lugar de desconforto e aí você vai compartilhar e aquela pessoa que deveria ser seu colo e a sua interlocução invalida o seu sentimento. Como a gente pode trabalhar talvez ou o próprio acolhimento ou procurar um outro colo pra gente não entrar num looping de questionar mesmo a validade do nosso sentimento? Tem muita gente que é rígido com a gente porque também são rígidos com eles mesmos, né? Então acabam sendo essa pessoa que você vai querer um colo e acaba te dando uma bordoada, né? Terapia é muito bom. E essa coisa que você falou, você saber também quem são os seus colinhos que vão te acolher e não ficar te julgando, né? Acho que principalmente a gente tem que trabalhar isso com a gente, com os nossos amigos. Porque eu até estava falando com a minha mãe, né, que tem essa coisa de, eu fiz aquilo com você na infância, e muito mais numa coisa de, falar assim, você fez porque você queria fazer o melhor, né? Mas muitas vezes a gente, com esse discurso de, não, eu faço isso porque eu amo, a gente acaba sendo muito duro com a pessoa, né? Então, eu faço isso porque eu te amo, eu não quero que você sofra. E aí quer nos enquadrar numa caixinha, sabe? Então a gente também tem que trabalhar isso na gente com relação aos nossos amigos, né? De também poder acolher essas questões que nem sempre são fáceis de entender, né? E você entender que só a pessoa sabe o que é melhor para ela. Então, voltando para esse tema, acho que é legal a gente entender também quais são os colinhos que nos acolhem. E algumas pessoas com as quais a gente não vai poder conversar sobre algumas coisas, mesmo elas nos amando loucamente. Ou a não ser que a gente esteja preparado para umas bordoadas, né? Mas não acho que é o caso quando a gente está precisando de colo. Não, acho que parte do amadurecimento emocional é a gente aprender a se proteger também, né? Sem se fechar. Proteger não é se fechar. Exatamente. E você falou dos gatilhos no começo da entrevista. Como é que a gente treina essa identificação do que é gatilho pra gente? E aí, como é que a gente lida? Não sei se dá para lidar de uma forma preventiva ou paliativa com os nossos gatilhos. Super dá, né? Eu tenho uma formação que trabalha o mindfulness para prevenção de recaída de uso de substância. E a gente usa mesmo também para lidar com emoções e com comportamentos compulsivos. Conforme a gente vai entendendo quais são os gatilhos, né, e isso para uso de substância muitas vezes é super claro, então, quando eu me sinto triste, ou quando eu fico em casa sem fazer nada, muitas vezes essas coisas vão se repetindo, né? Então, conforme a gente vai percebendo esses gatilhos, a gente tem muito mais possibilidade de reagir e responder melhor a esses gatilhos. Não achando que em algum momento os gatilhos vão deixar de acionar a mesma emoção. Provavelmente o gatilho vai sempre acionar essa emoção, né? Para as pessoas que têm questão com o uso de substância, provavelmente a vida inteira vão ter vontade de usar. Mas a questão é assim, a partir do momento que eu percebo o meu gatilho, eu posso também parar para pensar qual seria a minha reação automática e qual é a minha real necessidade, né? Então a gente fala assim, vou dar o exemplo do uso de substância. Sempre que eu me sinto triste, eu quero beber para me sentir livre. Quando você bebe, você se sente livre? Provavelmente por uma pessoa que está querendo parar de beber, quando ela bebe, ela não vai se sentir livre. Ela vai acabar ficando mais triste ainda. Então tem um gatilho, quero beber para me sentir livre, mas se eu beber eu vou me sentir livre? Então eu posso ter essa autopercepção
de poder falar assim, tá, mas qual que é a minha real necessidade? Eu quero me sentir livre. O que eu preciso fazer para me sentir livre? Né? Que provavelmente não vai ser fazer a mesma resposta que eu sempre fiz. Né? E acho que isso é muito bom quando a gente pensa, né? Muitos neurocientistas já provaram que a paixão é um vício também. E que a gente tem que até aplicar a lógica do AA, do NA, nesse lugar do desapaixonamento, porque a gente também tem recaídas. Então, às vezes tô triste, noite chuvosa, o dia do nosso aniversário de namoro. Vou procurar a pessoa porque eu quero me sentir amada. Mas daí a pessoa não vai te ligar, esse casamento não vai voltar e você se sente carente. Então, talvez onde eu posso buscar outros amores? Como eu posso me sentir amada que não seja com essa pessoa? Né? Acho que não necessariamente tem que ser com outro... parceiro amoroso, exatamente, né? Assim, romântico. Pode ser com um amigo, uma amiga, um familiar. Você mesma. E como é que a gente sai, bem desses após identificado o gatilho, a gente pode reaprender a sair dos nossos caminhos de sentimentos já conhecidos? Então, sabe, a insegurança que vai para a melancolia, que vai para a diminuição. Como ir treinando essas mudanças de rota? Pelo que eu entendo, conforme você vai entendendo os seus gatilhos, esses pensamentos automáticos e crenças, você começa a... como se você estivesse reprogramando, né? Então, conforme você vai percebendo esses gatilhos e não reage automaticamente, também é uma maneira de você reprogramar um gatilho, né? Então, esse gatilho que antes te gatilhava alguma emoção, ele pode também ir se transformando, né? Porque você vai passar a reagir de outra forma a esse gatilho através da sua autopercepção. Então, só que várias vezes a gente vai fazer de novo, né? Mas é um trabalho de autopercepção, autocarinho, né? De ter gentileza e continuar. Eu queria fechar falando da gentileza até sobre o desequilíbrio, né? Porque eu comecei a fala falando sobre entender o equilíbrio emocional como um equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. E acho que muitas vezes a gente se culpa pelos nossos rompantes, né? Tive um rompante de raiva, um rompante de choro, de ciúme. Como entender que talvez a gente tenha mesmo esses momentos de explosão e ser mais gentil com a gente, ao invés de ficar querendo sempre ser perfeito, né? Ser gentil com o desequilíbrio, ao invés de ficar daí se culpando e querendo compensar na relação por um desequilíbrio que é normal da vida. Exatamente. Voltando até para a questão do uso de substância, esse trabalho que é feito com mindfulness, ele muitas vezes é muito mais eficiente do que vários grupos, porque ele entende que às vezes vai existir uma recaída. E porque acontece que assim, quando eles têm uma recaída, acaba entrando num ciclo, porque daí tem uma recaída, se sente mal, consome de novo e aí entra num ciclo. Se você aceitar que às vezes você vai ter recaídas, às vezes você vai ter uma reação que você não gostaria de ter tido, é muito melhor de você se perdoar e não entrar num ciclo, né? Então a gente não é perfeito, né? A gente vai fazer coisas que muitas vezes a gente não queria ter feito, mas também é se perdoar e se perceber, né? O tempo inteiro. E dar mais espaço. Te ouvindo, acho que eu termino esse papo com essa imagem de talvez o equilíbrio emocional seja a gente poder alargar o nosso campo mesmo para essas emoções coexistirem na gente. Não é enfileirá-las e organizar as emoções. É dar espaço, sem querer conter, sem querer resolver. Entender como isso te impacta, entender como você impacta o mundo. Acho que é o mais importante. Perceber quando as coisas acontecem. E a partir dessa percepção poder escolher reagir ou não. A gente é muito reativo, né? A gente não se permite pensar, respirar, nada. A gente só reage. Calma, respira.
eu estava fazendo um trabalho e uma das moças falou para mim, às vezes cai uma bomba no meu colo, o que eu faço? Eu levanto, faço um café e vou para a varanda. A gente tem que ter os nossos momentinhos de café na varanda também, que não precisa pensar em nada. Só estou tomando um café na varanda. E aí quando eu volto, né, muitas vezes assim, você recebe uma mensagem que te toca, não responde na hora. Muitas vezes, dorme com isso, responde amanhã. Ou dá um tempo para você pensar, né? Respeita o seu tempo também. Você não precisa responder na hora, se você percebe que aquilo te tocou muito, né? Dá um tempo para você, respira, toma o seu café, faz o seu ritual, né, de percepção, traz para o corpo, faz uma prática, dorme. Paciência. Paciência. Né? Permitir o tempo das coisas. Maravilhoso. Má, muito, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. É uma honra ter você pertinho. Quando você acha que vai? Ao ar? Podemos antecipar, porque vai ter o curso. Vamos falar do curso? Vamos falar do curso? Vamos. Conta. Então, eu tô abrindo duas turmas. Uma delas eu não sei se vai, porque é semana que vem. Mas eu estou abrindo uma turma de presencial do curso de equilíbrio emocional baseado em mindfulness. Vai começar no final de abril, acho que a gente pode deixar links para o meu site. Vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube, os links. E é um curso com 8 encontros para iniciantes e que trabalha primeiro a base do mindfulness, do treinamento de atenção plena e depois como que eu uso isso para perceber e entender minhas emoções. Eu fiz, é maravilhoso. É maravilhoso. Recomendo muito.